Filipenses capítulo 2, de 5 a 8. Obrigado, Otto. Eu quero convidar você para que possamos trabalhar nessa manhã equipados para uma grande batalha. Tema escolhido e proposto pelo Senhor nessa manhã para a nossa vida. Iguais mesmos, porém diferentes. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Equipados para a grande batalha. Todo mundo tem um desejo e que busca realizar durante toda a vida esse desejo benéfico. Só que alguns deles nós não conseguimos pelas vias naturais. E precisamos então buscá-lo por outras até conseguir. Acho até que esse tipo de energia gasta em busca das realizações dos desejos acabam sendo combustíveis para a renovação do grande desejo de viver. Acho que é isso que nós chamamos de desafios do dia a dia, né? Nós vamos desejando, nós vamos buscando, gastamos muita energia na busca, na conquista, e nos desafiamos cada dia mais para alcançar esses desejos. Os irmãos sabem que nós recebemos de Deus atributos, ou seja, nós recebemos algo da parte de Deus que é inerente nele, que existe nele. E ele decidiu distribuir isso com a gente. E nós chamamos isso de atributos morais e naturais. Esses atributos são motivações para que nós possamos viver uma vida que mais cedo ou mais tarde falhará. E no trilho dessa vida pode também aparecer alguns obstáculos, como doenças, sofrimentos indesejáveis, falta de recursos, pessoas que não concordam com a gente,
que duvidam de algumas coisas tão naturais de acontecer. Por exemplo, tem gente que duvida da volta de Jesus. Isso é algo tão natural. Isso vai acontecer de uma forma única, em que, segundo a Escritura, todo olho verá. Mas isso acontece todos os dias. Jesus tem voltado todos os dias na vida de algumas pessoas. Pessoas que Ele tem convocado à presença dEle. Pessoas que morrem. Os desafios de buscar a realização dos desejos são, na realidade, instrumentos de Deus para que nós não paremos a vida e percamos o desejo de viver. Como fazem, por exemplo, os moradores de ruas, os dependentes de cracks, os alcoólatras inveterados, que não vivem sem o álcool. Esse tipo de pessoa já perdeu o desejo da vida, a vontade de viver. Alguém que de repente perde alguém tão importante para a sua existência, que juntamente com essa perda, ela perde também o desejo da vida. Mas como a vida é algo que só Deus dá e só Deus tira, as pessoas sofrem, sem ânimo, sem sonhos, sem projetos, sem desejos. Pois é, Deus também tem desejo. E é sobre ele que eu quero falar nessa manhã. Os dois desejos de Deus. O primeiro é que todos os homens se salvem. João 3:16. O segundo está dentro do texto que nós lemos. O segundo é que todos os seus filhos sejam parecidos com Jesus. Esse é o grande desejo de Deus. O primeiro desejo, ele traz o filho à terra, para o filho vencer o que era invencível por todos os homens, a morte. E ele vencendo a morte, daria a todos os homens o direito de vencê-la também. Mas ele teria que ser o primeiro, e foi. O primeiro desejo de Deus altamente concretizado, realizado. Todo homem agora pode ser salvo. O segundo desejo de Deus, que todos os salvos, ou seja, os seus filhos, sejam parecidos com Jesus. Eu quero trabalhar com você à luz do texto lido. Que tipo de semelhança o coração do Senhor está desejoso que eu e você tenhamos com Jesus. A primeira semelhança é que nós sejamos parecidos com Cristo no seu serviço. Jesus veio aqui e disse assim: olha, o meu Pai
trabalha até agora. E eu também. Ou seja, Jesus tinha um serviço, um trabalho. E o trabalho de Jesus era específico. O trabalho de Jesus era ensinar a todos aqueles que conviviam com ele e deixar como legado para o futuro, para as próximas gerações, a forma em que nós devemos trabalhar para o Senhor. E ele é sintético nisso quando ele, na última noite que ele teve com seus discípulos, com os apóstolos, a Bíblia vai dizer que ele tira a sua vestimenta de cima, pega uma toalha, amarra na cintura, pega uma bacia, enche com água e começa a lavar os pés dos seus apóstolos. E disse para os apóstolos: eu, sendo Senhor e Mestre, estou fazendo isso com vocês. Vão e façam com outros. O serviço de Jesus era servir. Servir os que estavam próximo dele. E o grande desejo de Deus é que a igreja dele sirva os próximos. Porque se ela conseguir servir aos próximos, os próximos que serão servidos pela igreja se sentirão servidas por Deus. E aí ele volta. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus diz no capítulo 13 de Marcos, 24 de Mateus, 21 de Lucas, que quando todos os homens ouvirem, ele volta. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos nessa manhã, com toda a abertura do meu coração. Os ouvidos podem estarem fechados, mas os olhos nunca deixam de ver. Nunca. As pessoas ouvirão de Jesus quando a igreja servir as pessoas. Quando o nosso serviço for igual ao serviço de Jesus. Enquanto nós não servirmos, ele não volta. E o serviço aqui não é o serviço do acolhimento, não é o serviço de ação social. O serviço aqui é o mesmo serviço que Jesus entregou. É o serviço do amor, é o serviço espiritual.
É o serviço que Pedro e João, subindo ao templo, Formosa, Atos capítulo 3, entregou para aquele paralítico que estava à porta do templo. É o serviço da libertação, é o serviço da cura, é o serviço do relacionamento. Foi isso que Jesus entregou para o homem. Foi isso. Em alguns momentos bem esporádicos, mas muito bem esporádicos mesmos, ele entregou a ação social. As 2 multiplicações de pães e peixe. Jesus é tão transparente e diz: se eu sendo Senhor e Mestre, João capítulo 13, vocês também deveis lavar os pés uns dos outros. Eu acho muito interessante. Algumas igrejas fazem isso de forma literal, nas celebrações da ceia. Eu vi também na transição do pastor Valber para o pastor Adauri, na primeira igreja batista de Carapebus, o pastor Valber fez isso. É realmente impactante. Mas não era isso que Jesus estava mandando fazer. Não era lavar pé um do outro, não. Jesus estava falando servir. Servir com relacionamento. O segundo trabalho que Deus deseja que nós façamos, feito também por Jesus, é amar com o amor de Cristo. E o diabo tem uma máxima, e que nós acreditamos com facilidade enorme, quando o diabo diz para a gente que nós não vamos conseguir amar com o amor de Jesus. Quem não consegue é ele, gente. Ele não consegue, porque para ele não tem salvação. Mas nós somos filhos por adoção, e como filhos por adoção, nós podemos amar sim. O texto diz isso, o texto fala isso. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O texto está falando sobre amor sacrificial. O diabo fala isso porque ele sabe do nosso coração ganancioso, que só pensa na gente. Ele sabe do nosso coração invejoso. Ele sabe do nosso coração que quer tudo para a gente, de bom, e mais ou menos para todo mundo. O diabo conhece a gente. E não tem sido muito difícil para ele dizer que nós não podemos viver o amor de Cristo. Não tem sido nada difícil para ele. Porque isso já está inserido na gente por causa do pecado. Ele só retroalimenta o que já existe. Na realidade, gente, esse conceito de que é impossível amar igual a Jesus amou, não é verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que existe
3 sentimentos maiores no mundo. E ele fala sobre os 3: a fé, a esperança e o amor. Nós estamos falando de fé, gente. Nós estamos falando de esperança. Mas Paulo diz que o amor é o maior de todos. Ele está falando do amor humano. Ele está falando do amor na gente. Ele não está falando do amor de Cristo. Se o amor é o maior de todos os sentimentos do mundo, e se Cristo morreu por nós, para que todo aquele que nele cresce fosse salvo, é possível viver o amor de Cristo na salvação do outro, ou no desejo da salvação do outro. Tudo que eu persigo para a minha vida deveria ser transformado em perseguição para a salvação do outro. O apóstolo Paulo diz que é para nós andarmos em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus, com aroma suave. É o que ele diz em Efésios capítulo 5, verso 2. Andem em amor, porque vocês foram amados dessa forma. Sejam sacrifícios a Deus como aromas suaves. É o que Paulo fala sobre o amar com o amor de Cristo. E ninguém tinha mais cacife para falar de amor do que Paulo. Paulo chega a ser ditado em versos e prosas, que era um homem de extrema dificuldade de relacionamento, que era muito bom com as penas, com a caneta, mas que no tato do dia a dia ele não era tão fácil de lidar. É esse homem que está falando que amar é possível sim, como Cristo nos amou. Depois você lê Efésios, lê todo o capítulo 5, mas para no versículo 2, para você ver o que ele está dizendo. É porque nós sintetizamos o amor como se fosse um ato de sorriso, abraço, amizade, aquela amizade que normalmente gera confusão, gera ódio, gera raiva, gera, no contexto geral, inimizade. É um negócio tão pegajoso. Eu ia falar a palavra nojenta, mas não vou falar. Ninguém ouviu falar isso. Tão chato de se ver, que você sabe onde vai dar aquilo ali. Isso não é amor. Amor é diferente. Amor é ser duro com as palavras, desde que a dureza da palavra alcance o espaço para bem-estar do outro. Isso é amor. Amor é dizer a verdade mesmo que isso doa na raiz. E foi assim que Paulo viveu a sua vida toda.
toda. Colossenses capítulo 4, Paulo vai terminar os seus dias dizendo assim: Lucas, que está comigo, saúda a Aristarcos e a igreja que está na sua casa. A Demas, quando eu li ali que Paulo está saudando a Demas, eu falei assim: meu Deus do céu. Paulo restaurou a vida de Demas, porque ele disse mesmo que Demas tinha deixado a vida com Cristo e voltado ao presente século. E agora ele está saudando o seu fiel escudeiro. Ele restaura a vida de Demas, mas ele diz: Demas, você apostatou da fé. Demas, você abandonou a fé. Demas, você abandonou a fé indo para o presente século. Você está vivendo as coisas desse mundo, Demas. E Demas foi restaurado por causa do amor de Paulo. Amar não é lamber. Amar é conduzir em pastos verdejantes. Terceiro desejo do coração de Deus para todos os salvos, todos os seus filhos na fé, todos os irmãos mais velhos de Jesus. O desejo de Deus é que todos os salvos tenham o mesmo sentimento de Jesus no quesito da sua missão. Na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 de João, Jesus vai dizer: Pai, todos aqueles que o Senhor me deu, nenhum deles se perderam, a não ser o filho da perdição. Quantas pessoas Deus já colocou na sua vida, lá no seu trabalho, lá na sua escola? Quantas pessoas você conhece sem Jesus, que se morrer hoje vai para o inferno? Essas pessoas são a sua missão. Isso está definido no céu. Mas e no seu coração? Que sentimento você tem por essas pessoas? O de Jesus é que todos fossem salvos e que se tornassem pessoas parecidas com Ele. Na oração sacerdotal, Jesus vai dizer: Pai, assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu vos envio em meio, como ovelhas, em meio aos lobos. Esse é o desejo de Deus, que mesmo como ovelha, que não tem faro, que a audição é muito baixa, a visão é tão pequena da ovelha, consegue ser conduzida pelo pastor, e jamais você vai ver uma ovelha numa terra árida, seca. Ela está sempre em pastos verdejantes, mesmo que enviada a meio a lobos, porque no meio da caminhada, essas ovelhas têm o cajado do pastor, conduzindo de lago em lago, de pasto em pasto, cumprindo com a sua missão, que é a missão de estar bem, produzindo outras ovelhas.
A ovelha que não produz ovelha está enferma, doente ou castrada. E quem castra é o diabo. Concluo dizendo que ser semelhante a Cristo é entender que no caminho tem sofrimentos também. Ser semelhante a Cristo é ser desafiado todos os dias quanto ao evangelismo e ao discipulado. Termino citando um professor hindu e John Stott no seu livro Discípulo Radical. Vocês receberam esse livro. Um professor hindu disse a um dos seus alunos, que era filho de um missionário. O professor descobriu que esse jovem era cristão, filho de um missionário na Índia. E um dia, no término da aula, o professor pediu que ele ficasse mais alguns minutinhos, e ele ficou. E o professor perguntou a ele: você é filho do missionário tal? Ele falou: sou. Você também é cristão? Ele falou: sou. E o professor disse para ele: se vocês cristãos vivessem como Cristo viveu, a Índia estaria aos seus pés amanhã. John Stott tem a célebre frase no seu livro Um Discípulo Radical: se você me pedir para escrever uma peça de Shakespeare, eu vou te dizer que não posso. Que mente privilegiada tinha esse homem. Mas se você colocar o espírito dele em mim, eu faço igualzinho. Se você me pedir para viver igual a Cristo, eu vou te dizer que é impossível. Mas se você colocar o Espírito de Cristo morando em mim, eu consigo. Eu consigo. É possível amar como Jesus amou. É possível trabalhar como Jesus trabalhou. É possível encarar nossa missão de evangelismo e discipulado como Jesus encarou a dele. Porque o Espírito de Jesus mora aqui dentro. E eu posso viver como Jesus viveu. Eu consigo, para a glória de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos tem revelado no poder do Teu Espírito algo tão simples de entender, porém muito difícil de viver, por causa dos ranços que o pecado deixou em nós, mesmo vivendo como templo do Espírito Santo.
Obrigado porque nessa manhã o Senhor nos revelou defeitos profundos no nosso caráter, mas o Senhor nos revelou também desejos tremendos no teu coração. E é na visão do teu coração que nós queremos viver, Senhor. Nós queremos passar por cima dos defeitos do nosso caráter, por causa do pecado, e vivemos os desejos do Senhor. Principalmente o segundo desejo. Nós queremos ser muitos parecidos com Jesus. É o nosso desejo. Quando vier a ira, a raiva, a desilusão, o cansaço, o desânimo, nos faça olhar para Jesus. Nos faça olhar para aquele que teve todos os motivos do mundo para ter cansaço, para ter desânimo, para ter má vontade. Teve todos os motivos do mundo para desistir, mas não desistiu, Senhor. Ele não desistiu de nós. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, molda o nosso caráter, muda, nos faça enxergar o coração do Senhor nessa manhã. Eu te oro, mas te oro do profundo do meu coração, te dizendo, Senhor, me faça parecido com Jesus, ou me leve desse mundo, porque viver aqui, Senhor, sobre as orientações do meu coração, tem sido nojento, tem sido, Senhor, ruim e indesejado pelo Senhor. Por favor, meu Pai, muda a nossa trajetória, muda a nossa visão. A nossa vontade está na Tua vontade, não na mão de outras pessoas. Como o Senhor deu para Sansão um poder tão grande, um desejo tão grande, uma vontade tão grande do Senhor, e ele entregou a vida dele nas mãos de Dalila. Deus, não deixe que as nossas vidas sejam entregues na mão de pessoas, mas que a nossa vida seja entregue nas mãos de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aleluias, glória a Deus, amém, amém.